Nada aconteceu. Por quê? Porque o STF já sabia. O STF já sabia que as Forças Armadas não iam fazer nada. Isso está documentado. Né? Tem entrevistas lá com os próprios ministros do STF dizendo que, né, que já sabiam que não haveria golpe. Então, tudo isso aí é uma fachada. Tudo isso aí é uma desculpa. E a minha aposta é que o ponto todo são as eleições de 2024. Então, assim, essa eleição é decisiva para a eleição do Senado de 2026. Por isso que está todo mundo em polvorosa com isso. Né? Por isso que foi... Veja, a decisão mais absurda deste inquérito até agora, né? Dessa investigação, né? Da semana passada. Bom, primeiro que prenderam o presidente do maior partido do Brasil porque ele tinha uma pepita de ouro de 39 gramas em casa. Assim, já uma série de problemas. Primeiro, assim, não tinha ordem de prisão contra ele, era busca e apreensão de celular, etc. Aí começaram a revistar a casa do cara, acharam uma garrucha velha, uma arma. Depois se descobriu que é uma arma velha que pertencia, ela era do pai dele, agora estava com o filho, tem um valor sentimental para a família, etc, etc. Que nem munição tinha. Aí o prenderam por posse ilegal de arma. Aí depois descobriram que a arma estava registrada no nome do filho e tal, assim, não era... Né? E por causa de uma pepita, aí prenderam por posse ilegal de minério, sei lá. Assim. Aí tentaram já associar ele com garimpo ilegal. Aí prenderam o cara. Beleza, prenderam. Ele estava lá, né, com posse dessas coisas que supostamente dá prisão. Mas não no inquérito. Então por que a audiência de custódia foi com o Alexandre de Moraes? Se ele não tem foro privilegiado, se ele foi preso por posse de arma, a audiência de custódia dele tem que ser lá com o delegado, que é o promotor na delegacia. Não com o STF. Porque ele foi preso por um crime que não tem relação nenhuma com o inquérito que investiga o golpe de Estado. A menos que ele tenha recebido uma pepita de ouro, né, com o pagamento pela sua atuação golpista. Será? Mas isso simplesmente não estava lá. Né? Mas aí prenderam, né, o Braga, o presidente do maior partido do Brasil, e o maior partido o Valdemar, o presidente do maior partido do Brasil e do maior partido de oposição. Né? Por motivos fúteis, essa é bem a verdade. Né? E aí proibiram os 3 caras mais importantes do partido de conversar. Então, Braga, Bolsonaro e o Valdemar não podem conversar, não podem manter comunicação porque eles são investigados. E aí o Alexandre de Moraes inventou uma outra coisa. Não, nem os seus advogados podem conversar entre si. O que é uma decisão inédita na história do Brasil, pelo menos desde a redemocratização. Isso é uma decisão inédita por uma simples razão, né? Sabe qual é? Porque não se decide esse tipo de coisa em democracias. Só por isso. Por isso que é uma decisão inédita, porque, bom, em democracia não se faz esse tipo de coisa. Você não trata o advogado como se ele fosse o cliente, que é isso que o Alexandre de Moraes está fazendo. Né? Ele pressupõe que os advogados são tão bandidos quanto os clientes e impõe uma punição sobre os advogados. Bom, isso primeiro é cercear o direito de ampla defesa. Já começa por aí. Né? É estuprar o exercício da advocacia. E sem advocacia simplesmente não existe civilização. Não é possível falar império do direito, Estado democrático do direito, democracia, nada disso sem o livre exercício da advocacia. É normal a gente não gostar de advogado. Né? A gente sabe, o Brasil tem muito advogado, quase ninguém gosta de advogado, porque todo mundo tem um cunhado advogado chato. Né? Mas a verdade é essa, minha gente. Né? A advocacia é um dos pilares da civilização, do mundo civilizado. Né? E só tem democracia onde tem advogado. Né? Então, assim, ele acabou com isso. E aí, assim, e é uma decisão inócua, que não serve para nada, porque, primeiro, como vai ser fiscalizado isso? Segundo, os clientes não podem ter o mesmo advogado? O Braga Neto, o Valdemar e o Bolsonaro não podem contratar o mesmo advogado para defender esse caso? Se for o mesmo advogado, como que vai se dar isso? Bom, não é, de fato, o advogado vai poder falar com o advogado dos outros, porque é um só. Né? Ou o STF vai proibir os acusados ou os investigados de contratarem determinados advogados. Mais uma maneira de interferir no direito de ampla defesa, né, que é a garantia da democracia. Veja, a democracia é um sistema que existe para proteger, da melhor maneira possível, o cidadão
do Estado. Né? É para isso que existe democracia. A gente criou um sistema muito complexo que impede o Estado de avançar para cima dos direitos individuais. E quando alguém tenta fazer isso, a gente vai lá e vota e muda tudo. Né? E basicamente é isso, democracia. Né? Entre esses direitos fundamentais está o direito de ampla defesa. Tá? Agora, como alguém vai tentar convencer, veja, não sou eu, não. Tá? É convencer o seu Zé das Couves, né, de que é preciso implodir as garantias individuais, os direitos das pessoas, para que o direito delas não seja violado por esses caras que querem acabar com a democracia. Né? Ou seja, para defender a democracia, devemos estuprá-la. Boa sorte em tentar convencer as pessoas. Vocês podem contratar a Daniela Lima, vocês podem contratar a Rede Globo inteira, Folha de São Paulo, Sakamoto, Noblar, vocês estão contratando. Não vai dar. Não vai dar. Assim, ninguém vai conseguir acreditar num negócio desse. Então, Ana, esse é o problema todo. É um processo totalmente furado, né, cheio de decisões absurdas, como essa, né, que é uma novidade jurídica que ninguém sabe de onde o Alexandre de Moraes tirou, já que não tem nenhum efeito sem prático. Crimes, não é? A penalização de tantos, sem o direito de defesa, sem acesso até essa defesa, né, aos autos. E aí, qual que é o problema? Por que isso tem a ver com 2024? Porque se esses três caras não podem conversar, veja, eles são as lideranças maiores do partido. Então, se Valdemar, Braga e Bolsonaro não podem conversar, simplesmente não tem estratégia eleitoral para 2024 para o PL. Acabou. Porque se os coordenadores da campanha e o seu garoto propaganda não podem conversar, o dono do dinheiro, o coordenador da campanha e o principal garoto propaganda não podem conversar, como que eles vão fazer? Então não precisa nem caçar o PL, que é a vontade do Humberto da Costa Neto. Né, do Humberto da Costa Neto, ó. Nossa, misturou tudo. É porque é da mesma família, assim, vamos dizer, pertence ao mesmo tipo de gente. Né? O Humberto Costa pediu lá a cassação do PL. Né? Mas não precisa nem caçar, você não precisa chegar aí nesse ponto. Porque basta pedir que essas pessoas conversem, que bom, não vai ter estratégia eleitoral. Né? O PL vai entrar nas eleições à escura, no escuro, mas sem saber exatamente o que está fazendo, sem uma coordenação nacional, etc. Né? Então você não precisa nem prender o Bolsonaro para destruir as pretensões do Partido Liberal de vencer as eleições de 2024. Então, eu acho que essa operação foi deflagrada para isso, para controlar, né, para minar as pretensões eleitorais do grupo do Bolsonaro. Né? Não por acaso, né, as duas últimas operações contra o presidente foram deflagradas depois de episódios em que ficou comprovado a sua irrefutável popularidade, né? E infreável, né? E como a gente fala assim, que não diminui, indiminuível, né? Não sei, nem sei quais são as palavras, né? Porque primeiro ele fez aquela live, né, para vender o curso do Eduardo, que colocou 1 milhão de pessoas ao vivo no YouTube. Aí no outro dia a Polícia Federal foi lá na casa dele em Angra, dizendo que estava atrás do Carluxo, né? Já trocou os endereços. Já trocou até os endereços. Aí inventaram aquele negócio do computador da BIM, né? Que o Bolsonaro fugiu de jet ski, bateu na baleia, toda aquela coisa. Aí, bom, bateu na baleia, aí tem que buscar, né? O cara vai ter que ir lá depor pro negócio da baleia. Aí, segundo episódio. O Bolsonaro lá em São Sebastião, no litoral do Rio de Janeiro, de São Paulo, né? Vai ter que ir lá depor sobre a baleia. Porque ele foi importunar a baleia. Daí o Bolsonaro falou, olha, galera, vou aí falar da baleia, então 3 da tarde eu vou estar na rua aí, vamos fazer uma festinha. Aí a Polícia Federal, obviamente, para não passar esse carão, né, como eu vou colher o depoimento do cara com, né, 1 milhão de pessoas na rua, não vai dar certo. Cancelou o negócio. Aí o Bolsonaro falou, mas eu vou mesmo assim. E aí ele foi recebido por aquela massa de gente na cidade, né, subiu lá no caminhão de som, falou, fez comício, né, tirou sarro do negócio da baleia, fez o que fez, todo mundo adorou, né? O Bolsonaro. Prova irrefutável de sucesso do cara, né? Sim. Popularidade nas alturas. No outro dia, Polícia Federal. Né? E agora vem o problema, no dia 25. Agora ele convocou manifestações na Paulista.
para levar cartaz falando que está contra o STF, que quer o Alexandre de Moraes, impeachment do Alexandre de Moraes, não é para fazer nada, é para ir lá, né, mostrar o seu apoio ao Bolsonaro e aos valores que ele representa do Brasil, etc. Né? Então, assim, se for um sucesso, será que na segunda-feira vai ter PF na casa das pessoas? Pois é. Ou quem tiver na manifestação vai ser fichado, como foi no 8 de janeiro, e depois ser acusado de golpista? Então, ninguém sabe o que vai acontecer Se no dia haverá 26 esse de apoio fevereiro. também, né? Então, ninguém sabe também se as pessoas vão, né? Se vão, Ou se elas estão realmente amedrontadas. ou se ali estão das amedrontadas, consequências. de apoiar o Bolsonaro e sofrer consequências no STF. Né? Então, você quer dizer que num país onde as pessoas têm medo de se manifestar na rua porque não sabem se podem ser presas por atentado ao Estado Democrático de Direito, vai dizer que isso é uma democracia? Você não pode nem haver a oposição, porque é o que está acontecendo, né? Sim. Então esse negócio todo é uma farsa. Não tem outra explicação.